hoje, dia 27 de março de 2025, lua minguante em peixes, tirando o restinho do que a gente tem que limpar. Sol em Áries e temporada ariana, que você pode conferir nesse mesmo canal. O vídeo já está no ar. E no www.astroliz.com.br você também pode ver dia a dia como é que vai estar o céu do momento, para você se preparar melhor para o seu dia. E hoje o tema, cidadania afetiva. Pode falar, pai. Pois é, boa tarde. Bom, como eu disse a você, Astroliz, quando eu trabalhava como advogado nos movimentos sociais, eu tinha uma demanda muito grande, que eu era estadual, eu morava em Natal. Então eu tinha que sair de Natal, por exemplo, para resolver um problema no sindicato lá de Alexandria, que necessariamente não precisava de advogado, e as pessoas não têm essa ideia. Então eu, conversando com o companheiro Olavo, ele me mostrou as cartilhas que tinha lá no mandato, e eu tive uma ideia de começar a utilizar essas cartilhas. E aí eu fui da primeira turma do curso de mestrado em Direito e Cidadania da Universidade Federal, que concluiu em 97. E a minha dissertação foi Cidadania, Pedagogia para uma Cidadania em Comunidades Periféricas. Era o nome que eu preguei, que é as periféricas sociais, pessoas que não tinham como pagar advogado. Isso, inclusive, gerou uma polêmica na época, mas eu era da OAB, era conselheiro, eu disse, não, eu produzi isso na universidade, na academia. Então eu queria só dizer a vocês, o que é a Constituição Federal? Ela é a maior lei de qualquer país do mundo. A China, Cuba, o Brasil, os Estados Unidos, todos têm uma Constituição. Eu vou explicar isso aqui. O artigo 1º da Constituição diz o seguinte: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamento a Constituição, por isso, constitui-se em Estado Democrático de Direito, que é aquele Estado em que ninguém está acima da lei, certo? Ninguém pode estar acima da lei. As pessoas, às vezes, pensam que o prefeito faz o que quer, o governador, o presidente, não. Cada um tem sua competência legal. E a República Federativa do Brasil é o nome do Brasil. Meu nome é Adebaldo Ferreira Silva, certo? Então, todos os países têm um nome. República Popular da China. A palavra Constituição, porque tem esse verbo aqui, constitui-se em Estado Democrático de Direito. Aí tem como fundamento 5. Primeiro, a soberania. A soberania é a autonomia que um país tem de fazer aquilo que lhe é peculiar, que é próprio dele, sem permitir que os outros. Mas a soberania aqui, ela também entra na do cidadão. Eu posso fazer aquilo, tudo aquilo que não for contra a lei, nem prejudicar ninguém. 2, a cidadania. 3, a dignidade da pessoa humana. 4, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. E 5, o pluralismo político. Então, toda a sociedade brasileira se resume nesses 5 fundamentos. E a cidadania é o segundo. E o que é cidadania? Cidadania não é uma palavra que tem um conceito, porque cidadania é um sentimento. E quando é que eu me sinto cidadão? Quando eu começo a entender que eu posso resolver meus problemas sem necessariamente precisar de muletas, de terceiro para falar por mim. É quando eu ponho a minha narrativa dentro do sistema legal. Isso não é tão difícil, né? E, pai, quando é que se começou a se utilizar a cidadania, esse termo? Esse termo começou em Roma, né? Porque tem a cidade e urbano. Então, cidadania vem de citatis, da cidade. Porque na Grécia também o cidadão era aquele que estava na polis, que vem política, né? Então isso vem de muito antigo. Agora, só que era uma cidadania limitada, porque tinha os escravos, só era cidadão que era nascido na Grécia, que era nascido em Roma, os patrícios, como eles falavam. Os tribunos começaram a ganhar esse direito, aqueles grandes guerreiros que ganhavam as guerras. Então foi uma história muito longa, muita gente morreu, muita gente, sabe, foi muita luta para se chegar à cidadania de hoje, que ainda não é ideal. Agora, E para ver, só porque eu me lembrei, estava assistindo um podcast com Nogueira, aquele filósofo contemporâneo. Sim. E ele estava falando, né, que ele aprendeu com o Nego Bispo, Sim. o mestre, sobre florestania. Que é a cidadania entre cidadãos, né? Nós. E a florestania entre os outros seres. Então, quando a gente chega e quer montar uma cidade e muda o percurso do rio, a gente está tirando toda aquela soberania da natureza, da floresta. Isso sempre foi muito autoritário, porque isso vem do europeu branco, né? É muito autoritário. Eu queria colocar aqui uma coisa que as pessoas não percebem. O povo viking, na antiguidade, foi o povo mais violento.
mas eles não colonizaram ninguém. Eles saqueavam e iam embora. Eles estão morando hoje nos países melhores de viver no mundo, que são Islândia, Dinamarca, Finlândia, Suécia. Quer dizer, eles nunca se preocuparam em colonizar os outros, mas a Igreja Católica fez isso através da Espanha, Portugal, da Inglaterra, da França, né? E aí vieram os crentes, o Calvino, que mataram os índios aqui no Rio Grande do Norte. Então a cidadania, essa palavra, inclusive eu sempre brincava muito no sindicato que eu preferia a ruralania, que era o povo rural com quem eu trabalhava, né? Sim. Então as cidades eram criadas assim, veja como é, as igrejas são sempre pro lado do sol, perto de um rio, de frente pro sol e tal, tem toda uma simbologia de dominação. Então o cidadão, eu vou dizer aqui agora, onde é que está a mágica que me levou a tomar essa posição de começar a defender. Na Constituição, aqui no artigo 5º, que é o artigo mais importante que trata dos nossos direitos como cidadão, todos são iguais perante a lei, né? Sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros, estrangeiros residentes do país, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos seguintes termos. Então tem essa relação aqui, a vida, a liberdade, a propriedade, né, que é o que mais... Hoje você mata uma pessoa pelo celular, a polícia atira por nada. O valor, né, da vida, né? O valor da vida, como chega. Aí o que é que diz aqui no inciso 35, a linha A? Eu vou ler para vocês verem como é fantástico isso. São garantidos a todos, independentemente do pagamento de taxa. Veja bem, são garantidos a todos, vamos dizer todos hoje, né? Independentemente do pagamento de taxa. A. O direito de petição aos poderes públicos em defesa de direito contra a ilegalidade ou abuso de poder. Isso é fantástico. Eu fazia esses cursos no interior, baseado nessa cartilha que eu fiz 1000 volumes, saí nas associações rurais do Siridó, e funcionava, porque você... Essa cartilha tem PDF? Não. Tem, estou colocando ela em PDF agora, porque eu refiz ela assim, cartilha para a consciência e exercício da cidadania. Eu refiz ela em 60 páginas, eu tenho PDF, que eu vou começar a mandar. Então vejam bem, o que é que você faz? Em uma petição não tem modelo, eu botei um modelo aqui, mas a petição é uma coisa que você faz em uma autoridade, formalmente. Você chega lá no Ministério Público, você deve saber ler. Lá tem alguém que toma por termo. Você diz assim, o meu vizinho está criando porco e perturbando o meu sossego, que é uma contravenção, perturbação do sossego alheio. E geralmente, alguns casos aqui em Veracruz, eu encaminhei as pessoas, elas foram sem ninguém e resolveram o problema. As pessoas não sabem disso. Então a maior parte dos problemas hoje, com a criação dos juizados especiais, que chamam de pequenas causas, você pode resolver ser advogado. Então eu não podia sair de Natal para Alexandria para soltar um trabalhador que tem uma tapa dura no fim de semana na feira, porque o presidente do sindicato aprendeu a fazer isso. Você chega na delegacia e pergunta se aquele crime é afiançado. Você não você pede para estabelecer a fiança, você paga e vai embora. É assim. Se não for, não tem advogado que tire. Pode botar um caminhão, se for inafiançável. Aí você vai trabalhar aí você precisa de um advogado, que se você não puder pagar, tem a Defensoria Pública, que é fantástico. O Defensor Público faz concurso, ganham bem, não pode advogar por fora e gostam das causas que pegam. Então, o que eu estou dizendo aqui, veja bem, são garantidos a todos, independentemente do pagamento de taxa, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direito, meu direito, contra a ilegalidade, uma ilegalidade ou abuso de poder. Quando um policial lhe abordar, você procure fazer ele entender que você sabe quem é ele pelo nome que ele tem aqui, sabe? Porque aí você depois todas as instituições do Brasil tem umas coisas internas chamadas corregedoria. A OAB, Tribunal de Ética, os juízes têm, todo mundo tem um grupo interno que é para apurar as irregularidades, chama-se corregedorias. E aí, você faz a petição, o que é isso? Você tem um mau cheiro, como a gente está passando aqui em Veracruz agora, não chegou aqui ainda, quando chegar mesmo, eu vou ter que ir ao Ministério Público, uma pessoa rica que está criando animal ali, e não está nem ligando, sabe? Essa contravenção, perturbação do sossego alheio, não é um crime, é uma contravenção, mas é perturbar com poeira, barulho, mau cheiro, sabe? Perturbação, não tem negócio de 10 da noite a 6 de manhã, isso é mito. É qualquer hora do dia que alguém lhe perturbar. Aquele carro que para ali com som alto, você não pode ouvir a TV, está perturbando. O sossego alheio, que é o direito que todo cidadão tem onde estiver, não é só dentro de casa não. Então criaram uma mitologia de uma lei do silêncio, não existe isso não. Não existe. Existe uma lei que diz que a contravenção é perturbar os outros a qualquer hora. Agora é ideal
que você não faça barulho das 10 da noite às 6 da manhã, porque é a hora que o povo dorme, né? Então, a cidadania é isso. Mínimo, né, de Aí, quando você leva isso aqui pro lado afetivo, aí é que complica. Até porque o afeto hoje ele é feito para o homem cis hétero branco. Vamos colocar assim, para todas as pessoas em geral, como é que se dá. Eu, por exemplo, tenho um transtorno afetivo, que é bipolar. Transtorno bipolar é o transtorno maníaco afetivo, depressivo, com graves alterações na vida orgânica e psicossocial. Eu tenho esse e tenho esquizofrenia paranoide, eu sou esquizoafetivo. A afetividade, quando eu cheguei no curso de psicologia na UNP, aí eu descobri uma coisa fantástica. Eu sou linguista por formação. Eu não fiz o curso de letras só para ensinar português, não. Eu fiz porque eu gosto da língua. Sou poeta e gosto de usar as palavras. Porque as palavras, gente... Aí lá um professor fantástico diz a mim, você é o quê? Eu disse, sou linguista. Eu tava pensando, aí ele disse, você vai se dar bem aqui. Eu disse, por quê? Porque na psicologia tem tudo a ver com as palavras. Então vem a história do afeto. A gente tem a integridade física, moral e tem a integridade da narrativa, das decisões que eu tomo. A cidadania, você tem que ter consciência que você paga imposto, porque é imposto. Quando um mendigo pede esmolas, que ele pega 10 reais que vai comprar comer, ele paga 3,60 de imposto, igual o rico. E o voto é obrigatório. Mesmo que o seu candidato não ganhe, você participou do processo. Mesmo que você não vote em ninguém, tem aquelas opções, você participando do processo eleitoral, você está validando o sistema que está governando seu município, seu estado, sua nação. Então a cidadania, você tem consciência dessa importância. Sou eu que voto, sou eu que pago imposto. Ninguém tira dinheiro do bolso para botar em prefeitura, em estado, em governo, não. O dinheiro é nosso e tem que voltar para a gente. Então o que é que acontece? Em função desse poder que eu outorgo os outros, eu tenho um livre-arbítrio. Aquilo que eu decido. Então quem decide para mim, aquela história da soberania que eu falei aqui no começo, sou eu. Desde que a minha decisão não ofenda, não agrida ninguém, nem de respeito nenhuma lei, eu tenho o direito de ser do jeito que eu quero. E aí a sociedade cristã, ocidental, burguesa, monoteísta, católica, europeia, branca, tudo, ela vem dizendo que você tem culpa, que você tem isso, e vai julgando você, e vai colocando você por um Deus. Vai direcionando seus afetos, que você deve afeto a tais pessoas e a tais corpos, e somente a essa pessoa. Sim, aí você entra nos clichês sociais, que eu adoeci, acho que por isso, eu nunca fiz mal a ninguém, mas eu, de repente, me vi doente. Eu trabalhava no INSS, e eu tenho um laudo que diz, em 11 laudas do Perito Federal, que me examinou em 3 horas, que eu sou doente. Por isso que eu não advogo mais, eu não consigo mais ter conflito, eu fico bravo. Aí eu não posso advogar, então eu sou aposentado por isso também. Aí eu quero dizer aqui o seguinte, essa questão do afeto é muito sério, porque eu estou escrevendo sobre isso agora, e eu trago a questão da colonização e da catequização. Catequizar é fazer com que o outro pense do jeito que você. Chegaram aqui, o povo tinha os deuses dele, aí disseram, não, mas o Deus é que salva você. O cara não queria saber se era ser salvo, porque ele já tinha os rios, a natureza. E alguém chega, os grandes homens santos, né? Os grandes santos, porque a Companhia das Índias era uma companhia econômica que saía para catequizar o povo. E aí o Papa, por trás disso, através da Espanha e de Portugal naquela época, então é toda uma história de exploração. Então a cidadania afetiva é aquela que eu tenho o direito de ser o que eu decido ser. Aí eu lhe digo, eu rompi, quando disseram que eu era doido, eu fiquei feliz demais, porque eu fiz um poema dizendo assim, a minha loucura foi a ruptura contra a ditadura do normal. Normal é quem segue a norma, legal é quem segue a lei, doido é quem não se conforma, pira como eu pirei, mas me libertei. Eu me libertei de todos esses conceitos bestas. Hoje eu não falo mais com todo mundo, não precisa. Hoje eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém, sabe? Eu cheguei a esse ponto de a pessoa ter o direito. E aí eu não entro mais nem em conflito, que eu aprendi isso com a Ana Raimunda, minha mãe, sua avó. Ela dizia, quando uma pessoa tiver umas coisas diferentes, não discuta com ela, não sai de perto. Porque eu não vou nunca mudar uma pessoa que já formou a convicção dela, que ela adora entrar na vida dos outros, julgar os outros. Eu estudei 2 anos para ser pastor, 2 anos para ser diácono, e aprendi muita coisa com a Bíblia, mas só que o povo não bota em prática. Lá tem um capítulo, um capítulo 7 de Mateus, versículo 2, diz, não julgueis para que não sereis julgados. Olha que língua bonita. Pois com a mesma medida que julgardes, julgarão contra ti. Quer dizer, é a lei do retorno.
Então eu trabalhei com juízes 30 anos que julgavam, ganhavam bem, estudavam e erravam, tanto é que toda vida que a gente recorria de uma aposentadoria que era negada, a gente conseguia ganhar. Porque tem um colegiado acima. Então eu estou dizendo isso aqui, cidadania afetiva é quando eu tenho o direito de gostar ou não. Não sou obrigado a gostar de ninguém mesmo. Tá aberto não, Titia? Eu não sou obrigado a gostar de ninguém. Aí o que é que diz assim? Respeite os mais velhos. Se os mais velhos me respeitar. Eu vou respeitar um senhor velho de idade, se ele põe uma criança no colo e fica se aproveitando, né, afetivamente, né? Então, eu respeito aqueles que me dão respeito. Quando uma pessoa diz a mim assim, doutor, isso não existe não, o senhor não é doido não, o senhor é muito sabido, eu mando para aquele canto, na hora, eu não tenho mais conversa, porque essa pessoa é psicofóbica. Aí eu digo uma coisa aqui, que está no livro aqui que eu vou falar depois, do capitalismo. A prostituta, o negro, todo mundo produz, mas o doido não. O que é que fizeram no doido? Deram choque. Botaram dentro de uma cela, cara, no manicômio. Barbacena matou 60 mil pessoas, tem dos doidos. E eu digo assim, doido só serve para duas coisas. Eu digo mesmo. É para as pessoas mangar na rua, mangar é um termo que a gente usa aqui no Nordeste, que vocês sabem, né? E os familiares serem psicofóbicos, ter vergonha. Então você isolava a pessoa. Mas a pessoa não é doente, eu não chamo isso. Eu sou portador de um transtorno mental que foi causado por esses clichês sociais. Ninguém adoece porque quer, né? E eu não me considero, sabe? Não, hoje eu não tomo mais medicação, que eu vou falar sobre isso agora. Então, cidadania é o direito que a gente tem por pagar imposto e votar, a livre-arbítrio. Livre-arbítrio, toda vida que você for falar, achar que não deve dizer, você não tem livre-arbítrio. Você tem... Pai, eu ir trazendo a questão estrutural de afetos e direitos e patrimônios, né? A questão do casamento, a questão de validar os afetos, né? Às vezes até uma relação não monogâmica de 3, 4. O que for, né? As pessoas têm o direito de... Aí os franceses são chiques, botaram o nome lá, né? Menage à trois, é 13. Aí os americanos botaram swing. É um nome bonito. Aí quando o pai puxa um suruba, a pessoa... Então, gente, eu estou falando assim porque eu não gosto, nunca gostei de falar, mesmo no direito, com essas linguagens. Eu falava em cordel. Eu quebrei esse paradigma, fazia meus processos em cordel e ganhava praticamente quase todos. Aí eu estou dizendo isso a vocês, não quero mudar o mundo nem ninguém não. O meu exemplo, a minha narrativa, eu não abro mais para ninguém. As pessoas que eu mais adoro estão ao meu redor. É uma pessoa com quem eu vai completar 39 anos que a gente está junto agora no feriadão. Sabe? Mas eu tenho a minha narrativa, ela tem a dela. A Pastor Liz tem a dela. Eu jamais procurei interferir em nada de ninguém, de filho. Com quem você namora? Tenha cuidado. Isso é uma questão que vem do poder cristão mesmo, de censurar, de escolher, sabe? Você tem que escolher pelo outro, que história. Não, antes já era escolhido de berço, né? Mas era escolhido pelo dinheiro mesmo. O príncipe casou com a princesa da Áustria, que era para os reis não se dividirem. E aí agora teve a princesa e o príncipe que saíram, Sim, né? saíram, todo mundo achou muito ruim, porque ali mesmo sendo uma coisa simbólica na Inglaterra, porque o povo inglês quem paga. E eu vendo o documentário, aí eles dizendo que mandaram um e-mail para a rainha, dizendo, estamos lutando pela nossa independência financeira. Eu digo, se o príncipe está lutando, que dirá eu, né? Então, ó, senhor Luiz, a gente termina essa parte de cidadania, mas eu estou aberto, eu tenho livros. Hoje é 2 em 1, porque a gente passou uns 3 semanas aí sem fazer, nos recuperando de carnaval, de tudo. Pronto, então aqui nós temos o seguinte, eu parei de estudar a psicologia, fiz 2 períodos e meio lá na UNP. Aqui, essa capa. Pronto, essa aqui eu vou ter disponível, só você A entrar em gente contato vai que a gente manda. disponibilizar, Aí né? já tenho ela em PDF, sendo assim, Introdução à Pedagogia para a Consciência e Exercício. Essa termo aqui com menos páginas, com os modelos de petição que tem aqui dizendo como é que você faz uma petição, tem aqui os modelos. É uma cartinha que você faz, um bilhetinho que você faz para a autoridade e fica com a cópia, olha, tá vendo? Você pai excelentíssimo, ilustríssimo senhor, chefe da Emater de Veracruz. Aí você diz o que é que você quer, o que é que tá, acha que está errado, sabe? Aqui tem exemplo de Tem vários, tem gente, 10 exemplos. Eu vou Às depois... vezes é difícil, mas... Não, você tem que ser só objetivo, tem que dizer assim, eu, fulano de tal, não precisa dizer nada não, que ele sabe o direito que você tem. Estou sofrendo com um mau cheiro disso, com a perturbação daquilo, sabe? E aí você pode fazer por escrito que eles resolvem, sabe? Eu parei de fazer o curso de psicologia na graduação porque eu vou concorrer ao mestrado de psicologia
FRN em setembro. Eu estou me preparando para. Eu já sou mestre em Direito de Cidadania, eu quero fazer a parte de psicologia, não para atender as pessoas, mas para ajudar, assim como eu estou ajudando aqui. O que foi que aconteceu comigo? Tem um grande advogado que eu era, apesar de ser de origem humilde, de pegar causas populares, eu sempre saí na mídia, porque eu pegava causas e ganhei causas incríveis aqui. Fui o primeiro assessor da atual governadora, quando ela foi deputada estadual, saí para fazer esse curso. Depois voltei, passei mais um tempo e decidi não assessorar mais ninguém nem nada. Saí dos sindicatos, que eu trabalhava sempre por opção com sindicalismo, porque eu digo que sempre tem dois lados na sociedade, o que dá o que apanha. Eu vim da feira, eu vim do lado do popular. Do que E não apanha. é porque eu me formei, me graduei, que eu fui mudar do lado. Não. Aí o que é que acontece, Asturiz? Você se lembra que eu sofri muito primeiro com o alcoolismo, que é horrível. O alcoolismo, aí você mistura e lá vai, até que eu fui pro CAPS. E o álcool é a droga. Não, é a que pior mais droga que existe. Eu não conheço ninguém. ofende Eu não conheço a ninguém que sociedade. teve algum problema porque, por exemplo, fumou maconha. Não. Eu conheci muitos amigos meus que até deixaram depois de já com a idade, nunca. Mas álcool mata, viu? Aqui na Nigéria está um caso sério. Mas deixa eu dizer aqui a você. Eu dando uma palestra ali, aí perguntei por quanto vendia um litro seco. Que era uma palestra pessoal que cata resíduo só aqui, que recolhe. Aí meus 40 centavos, eu tinha 129 litros lá em casa, eu não deixo de dizer isso nunca. Então eu botei esses 129 na mala do meu carro, vesti o paletó para o PNSS. Quando eu cheguei na 9, parei. Disse, tu comprou um litro de cana seca, por quanto isso? 80 centavos, quer dizer, era o dobro do que comprava aqui. Aí quando eu abri a mala, o homem olhou para mim assim, disse, mas o senhor não compra litro não, de paletó? Eu disse, não. Ele disse, se eu não tivesse essa farsa lá em casa, quantas pessoas? Aí caiu a ficha que eu sozinho bebia todo dia um litro de cana na minha casa, fora que eu bebia nos bares, né? Eu botava para gelar de manhã, quando chegava do INSS, 4 horas, 4 e pouco, eu me sentava numa cadeira e assistia isso, aquilo, e tomar uma cachaça gelada. Aí foi quando eu me toquei que eu estava alcoólico, eu fui pro CAPS no dia seguinte, cheguei lá numa coisa tão complicada que com menos de um mês eu já estava internado a primeira vez, passei 3 vezes pela recolhimento ao leito. Então o CAPS foi a minha salvação em tudo, porque hoje eu não bebo mais. Esse mito, não, o primeiro gole, hoje eu vou para qualquer ambiente. Eu tenho certeza que eu não bebo mais, porque eu fiz um tratamento científico chamado redução de danos. Fiz lá no CAPS. Até que um dia eu parei. Não adianta você querer dizer que o seu parente faça, porque quem toma essa decisão é ele. Como eu tomei a minha. A família falava tudo, mas o que é que eu quero dizer a vocês? Aí eu estou me destacando hoje porque eu descobri que a medicação estava me fazendo mal. Uma vez eu cheguei aqui 2 vezes de madrugada no posto de saúde, no plantão com sua mãe, com minha musa, e na segunda vez o doutor Cícero disse, está tomando quetiapina? Eu disse, estou. Aí dava falta de saliva, cara, horrível. Falta de salivação. Aí eu parei, o médico lá, o psiquiatra passou a olanzapina, tudo bem. Aí eu fui fazer a minha cirurgia de catarata, que eu não tenho plano de saúde, eu sou usuário do SUS. Quando eu fiz o exame da glicemia, deu 158. Eu nunca fui de comer muito doce, muita coisa, não. Doce que eu sempre fui um de rapadura. E aí eu fui aqui para uma médica cubana, a doutora Helena, que atendia aqui no posto. E quando eu cheguei lá, ela olhando assim, veja que diferença da medicina curativa para a medicina preventiva, né? Ela disse assim, estou vendo aqui, seu Debal, que o senhor toma olanzapina de estômago. Ela disse, pode dar diabetes tipo 2. Você veja que sacanagem a medicina faz, a psiquiatria faz. Passa medicação desse tipo e não diga a você. Aí quando eu cheguei lá, o cara passou carbonato de lítio. Já pensou? Que lhe dá picos de libido. Você altera a sua parte sexual, você fica instável, sabe? E tudo isso acontece com a receita legalizada. Aí eu comecei a participar do movimento que hoje eu me destaco. Eu dou palestra para a universidade aqui online, eu participo de eventos, que eu vou contar isso aqui antes de terminar. E eu não tomo mais um remédio, mais 17 comprimidos por dia, cara. 17, você se lembra que eu jogava copo no chão? Você toma um, tem que tomar outro. Tem que tomar outro, é. Aí eu descobri que eu estava tomando um para o intestino. Aí por quê? Por causa do estrago que ele faz, o mesaprol, o omeprazol. E aí eu tomava tiamina, ácido fólico, que é negócio pro juízo. Aí eu fui estudar essas coisas, e o Google tá aí, a gente pode estudar, fazer pesquisa. E aí eu decidi não tomar mais nenhum. Senhores, eu estou há vários anos sem tomar nenhum remédio mais, assim, praticamente. E estou muito melhor. Por quê? Porque eu estou usando estratégia. Eu vou contar uma estratégia fundamental para vocês antes de encerrar aqui. Quando
eu estava no CAPES, chegou a Universidade Federal. Aí foi quando caiu a ficha. Gestão Autônoma de Medicação e Redução de Danos. Mostra essa capa do Tá livro, aqui, esse pai. livro aqui que eu fiz parte, foi no dia 14 que foi o lançamento. Práticas inspiradoras. Práticas inspiradoras da psicologia no Rio Grande do Norte. Isso aqui foi do Conselho Regional de Psicologia daqui. E de Anara Maria Fernanda, Ana Karenina de Mela Reis, Abner Ferreira Barbosa, eu, Adebal Ferreira, Joaquim de Bani, que era psiquiatra, que fez parte, e Regina Cássia, que era psicóloga lá do CAPES. Então nós nos encontrávamos uma vez por semana para a reunião de GAN, Gestão Autônoma de Medicação. Isso acontecia no Canadá, na Europa, já há mais de 30 anos. Agora é que está aqui pelas universidades. Gestão autônoma de medicação é o direito que o paciente tem de interferir naquele medicamento. Isso aqui não está prestando, não. Porque os médicos são tão autoritários que eles passam e Nem escuta não direito. escuta. Outra coisa, ele não diz que dá esses efeitos colaterais. E quando eu me vi cheio de cidadania, mestre sendo usado nesse sistema, aí eu fui contra e sou contra hoje, literalmente. Só para dizer a vocês, esse livro, no dia do lançamento dele, tinha 60 pessoas lá no SESC da cidade, lá na UNP, numa sala, todas doutoras em psicologia. Eu sou só poeta e fui um estudante de psicologia. Mas aí eu fiz parte de um artigo desse, foi um cordel que eu fiz, que está aqui. Vamos ler esse Eu vou ler o cordel. Esse cordel é o seguinte, quer ver? O que é que diz aqui, Idianara e Ana Carlos? Para finalizar com a palavra o ganzeiro. O ganzeiro é quem pratica o GAN. Ao longo dos encontros GAN, muitos foram os desafios e frustrações em relação à participação e incerteza se conseguiríamos promover alguma forma de cuidado junto às pessoas no CAPES. O próprio serviço e a equipe enfrentaram diversas formas de precarização que tiveram impacto nos encontros, com desistência de imobilização em algum momento, mas insistimos e apostamos. E assim conseguimos que a experiência coletiva tivesse efeito na vida dos que persestiram conosco, construindo formas de cuidado e redes de apoio social, que ali também era alimentada dos participantes. Para finalizar e dizer então dos efeitos da experiência, apresentamos um poema em cordel feito por uns participantes, contando com a sua experiência e nos dando pistas de como podemos reagir nesse campo. Com a palavra, o ganzeiro poeta Adebal. Aí eu fiz aqui, cordel, sobre a minha participação no grupo de GAN, Gestão Autônoma de Medicação, uma parceria firmada entre o curso de Psicologia da UFRN e o CAPES AD Leste em Natal. Aqui eram os mestrandos e doutorandos em Psicologia. E eu comecei assim. Eu sou um poeta, cantador e o meu verso é fecundo, contador de coisa em verso, sou primeiro 6 segundos, para mostrar quem eu sou, recitar nesta hora eu vou sobre um problema profundo. Sou advogado, poeta, brincante, cantador, da Irmandade dos Galegos, eu sou fundador, e agora, nesse momento, eu vou contar meu tratamento no grupo de GAN inovador. Amigos, eu vou contar a minha atual situação, as doenças que eu sofro, a medicação, que eu tomava todo dia, pois o médico prescrevia, não tinha solução. Às 6 da manhã eu tomava um losartana para pressão, um glicamin para diabetes, escitalopram para depressão, omesaprol contra acidez, carbolito pela primeira vez para um humor sem alteração. À tarde, logo após o almoço, um andilopídio para pressão, um carbolito mais uma vez para um humor sem alteração, um glicamin, um tiamina, mais ácido fólico, queracina, para mim muita medicação. Às 18 horas, outro losartana, mais um comprimido de glicamin, 2 diazepams para eu dormir, mais outro carbolito, enfim, olanzapina de 5 e de 10, verdadeiros coquetéis que receitavam para mim. Sou alcoólatra e portador de 2 transtornos mentais, bipolaridade e esquizofrenia, 3 doenças muito infernais, em 17 comprimidos, todo dia por mim ingerido, uma dosagem alta demais. Era remédio para o diabetes, para controlar a minha pressão, para os episódios de delírio, também para alucinação. Quanto mais remédio eu tomava, mais eu me aperreava e aumentava a minha depressão. A olanzapina que eu tomava era para delírio e alucinação, mesmo assim eu via bichos vindo em minha direção, continuava o meu martírio, sofrendo um grande delírio de constante perseguição. 2 diazepams eu tomava e não conseguia dormir, acordava e dormir não conseguia, acordava vez em quando, era grande a agonia, hoje no chá de manjericão, enquanto eu boio a solução e durmo até raiar o dia. Foi então que me convidaram no CAPES com participação no grupo da Universidade do curso de pós-graduação, toda vez pela manhã. Eu participava do grupo de GAN, Gestão Autônoma de Medicação. Foi então que descobri que há 30 anos existia no Canadá uma experiência, onde a medicina lá discutia, que em qualquer medicação o paciente em sua gestão teria certa autonomia. Foi então que eu decidi procurar uma nova opção, buscar novo tratamento com menos medicação, fazer maior sacrifício, praticando exercício, melhorando a alimentação.
Descobri que folhas verdes, consumidas regularmente, para pressão e diabetes, controlam eficazmente. E que sem bebida, sem sal, a nossa pressão arterial é controlada naturalmente. E que reduzindo o açúcar, doce, bolo, refrigerante, os níveis de glicemia caem de forma impactante para os transtornos mentais. A terapia é bem mais eficaz do que a medicação intoxicante. A indústria farmacêutica, vejam bem, investe bilhões de reais, criando os medicamentos com seus fins comerciais, sem ligar para o lado ético, controla no campo médico nossas transtornos mentais. Hoje, há um certo tempo, sem nenhuma medicação, a glicemia está controlada, 12/8 a pressão, convive com meus delírios e assim meus martírios estão em nível de aceitação. Descobri que toda doença sendo melhor entendida, você participando também na receita que foi definida, dá para com ela conviver até o dia que você morrer, ter mais qualidade de vida. E sem tomar comprimido, nem à tarde pela manhã, para dormir eu tomo chá de camomila de hortelã, nunca mais envenenamento pelos fortes medicamentos, graças ao grupo de GAM. Concluo agradecendo a Alexandre Dianara, ao Carlos Abner, Ana Karenina, uma turma bem joia rara, a Bárbara e o Rodrigo também, todos os amigos do bem que me ajudaram nessa seara. Então, gente, isso aqui, eu estava numa sala com 60 pessoas, como a gente chama assim, a elite da psicologia no Rio Grande do Norte. Eu não sou psicólogo, eu sou linguista e bacharel em Direito, escritor, poeta, né? E eu me sinto bem com isso porque eu estou sendo porta-voz do paciente, que até então não tinha. Eu fui para Brasília para participar, para falar dessa coisa de medicação, porque você não sabe como o remédio torna você dependente, como ele envenena mesmo, porque você ficar sem saliva, cara. E fora a ciência que também se limita por Não, conta da indústria que não quer que faça pesquisas em cima de outras coisas que vão substituir. Eles fazem, mas o sistema é legal, porque tem uma lei que diz assim, regula o ato médico. Essa lei está em vigor, foi em 2013. Então, não, e na pandemia que a gente viu aquela distribuição daqueles remédios sim, que não tinha nada a ver, né? Então, o que eu estou dizendo a vocês é o seguinte, todo o sistema para ferrar a gente, seja ele qual for, sabe? Então hoje me libertei quando disseram que eu era doido, achei legal demais, porque eu não me sinto doente. Eu sou uma pessoa que não sou mais normal, porque normal é você aceitar essas coisas que o povo impõe. Ah, mas você é um advogado, você não pode dizer isso. Posso. E outra coisa que eu aprendi com uma pessoa lá no encontro, um holandês muito bom, que ele criou o diálogo, que é você se curar pela conversa, lá na Finlândia, na Dinamarca, naqueles países lá, ele criou o Open Dialogue, o diálogo aberto. Você fala o que você quer. Ele dizia assim, não fale o que pensa, porque o pensamento é censurado pela filosofia cristã burguesa ocidental, que eu digo sempre. Então eu falo o que eu sinto. Bateu, eu rebato, porque se você guardar, adoece, sabe? Então, me bateu, eu rebato na hora. Não, doutor, isso não existe, cara formado em geografia. Isso é irreal, cara. Eu estudasse medicina, porque aí sim, quando eu fui dizer que ia tomar mais um médico, aí o medicação, o médico disse assim, como é que você vai se livrar desses negócios dos delírios, das coisas? Primeiro, eu não estou preso a nada, né? Eu passo por episódio, eu estou usando isso aqui porque eu não uso a palavra crise. Crise é a palavra capitalista, está em crise, então você tem que... Eu não estou vencendo nada porque eu não estou brigando com ninguém, eu estou atravessando episódios. Aí eu vou falar para terminar com isso a vocês, eu passei uns 15 dias aqui com choro compulsivo. 3 coisas que diz que você não está bem mentalmente, é o choro compulsivo, 3, 4 dias sem dormir, e você ter raiva de quem lhe Quem criou, né? É, de quem criou, independente de ser pai ou mãe. Então, eu comecei a ter esses episódios de choro aqui, sozinho. Aí eu fui atrás do que era, porque eu não uso mais medicação, eu uso estratégia. Por exemplo, eu deixei de falar com gente chata, então eu não me irrito mais. Eu evito os ambientes. E eu descobri, sabe o que, gente? Eu estava participando de eventos demais sem poder, eu tenho fobia social, então cancelar essas coisas melhor. Já era um delírio, né? Não, era uma falta de controle que me levava a criar um sentimento. Eu não ia, me sentia fracassado, porque eu não podia ir. Então eu parei com isso, eu só participo agora de eventos nos quais eu for convidado e que tenham respeito à cultura popular ou à saúde mental. O resto eu vou fazer aqui, a gente faz aqui, estamos criando esse espaço. Aí você veja, a estratégia que você tem que usar. E outra coisa que eu aprendi lá no curso de psicologia, um doutor, pós-doutor disse a mim, disse, ninguém cura você não. Remédio não lhe cura, psiquiatra, ninguém. Quem cura é a autocura, você descobrir, aceitar que tem um problema e buscar a causa dele e começar a trabalhar
Aí é o que eu estou fazendo, está dando certo. Quando eu tenho um bode, aí eu procuro saber de onde veio o problema. Quando eu acho, aí eu tomo uma decisão, aí tem que ser muito responsável, você tem que cuidar de si próprio. Então, por exemplo, que danado eu ia sair daqui para ir a um evento, não sei aonde, não. Eu tenho um problema de limitação porque eu tenho fobia social. Quando junta gente demais, eu me aperreio. Eu não consigo passar mais de uma hora num evento. Né? Quando eu fui para Brasília, para a Conferência Nacional de Saúde Mental, convidado do Ministério, eu fui para lá falar de medicação e tinha 2.500 pessoas lá, isso está no YouTube. Então eu virei uma autoridade ao ponto de eu estava dando palestra para a Universidade Federal Fluminense. Uma dessas pessoas que estava nessa experiência é professor lá e me convidou. E eu, de repente, encontro 32 alunos de psicologia na minha frente, num vídeo, eles me vendo e eu falando dessas experiências. E alguém diz assim, a pessoa bateu palma lá atrás, eu disse, claps, 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 eu gosto de dar essa coisa da onomatopeia. E a menina disse assim, o senhor está de parabéns porque o senhor está dizendo uma coisa que ninguém tem coragem de dizer aqui. Eu disse, é porque os seus professores são todos assim, dessa formação cristã burguesa. Então ele sempre tem uma coisa, então não existe livre-arbítrio se você disser realmente o que sente. Aí se você feriu alguém alguma coisa, essa pessoa que se manifeste, e aí você responderá pelos excessos. Então, gente, essas conversas, eu não sou palestrante, palestra é um negócio muito chique, negócio de coaching, né? Eu gosto de conversar assim. A Astrolisa aqui ajeita o vídeo, bota, a gente faz esse podcast. A ideia é fazer assim, aqui são minhas vestimentas, meu boi, né? Minha milchinha, que era da rua, né? Tá aqui conosco. Então, eu me sinto bem, não em querer mudar ninguém, sabe? Eu quero apenas que as pessoas vejam que eu estou dando certo, sem remédio, sem ganância. Por exemplo, como foi que eu resolvi meus bodes de depressão? Não tenho mais, porque depressão é passado. Eu tinha umas coisas da infância, aí o psiquiatra, o psicólogo bom disse assim, vai lá atrás, eu fui, fiz uma regressão, e fui ver, vivenciar aquele momento daquelas pisas, aquele negócio. Quando eu voltei de maneira, por quê? Primeiro minha mãe batia em mim, porque era ruim, era um contexto social dos anos 70, era mãe sola, perreada, e se batia nos filhos. Ela fugiu de casa com 14 anos, porque meu avô chegava da marinha, que ele era embarcado, bebia e mandava os filhos fazer uma fila para dar uma surra em cada um. Já pensou que é violência? Aí quando eu voltei maneiro, sabe? Por quê? Porque aí eu não tenho estresse, porque eu não quero mais resolver 3 coisas de uma vez. Eu resolvo uma coisa de cada vez. Então eu tenho estresse porque eu ainda quero resolver. Não, você 3 tem. coisas de uma vez. Quando eu me levanto bem cedo, eu faço um exercício mental fantástico que eu aprendi. Não é aquela coisa de ficar meditando. O que é que eu fiz ontem? Fiz isso, o que é que deu certo, o que é que não deu, por quê? Fiz mal a alguma pessoa, algum animal? Não. O que é que eu vou fazer hoje? Aí eu vou fazer isso. Eu nunca faço mais de 3 coisas por dia, porque não está certo. Você sair para a cidade e aí querer resolver não sei quantos bancos você se estressa. Esse é estresse. E ansiedade, minha gente, é você se preocupar demais com amanhã, não, sabe? Porque a própria Bíblia diz, não vos preocupeis em demasia com o dia de amanhã, porque o amanhã o Senhor pertencerá. Não pertence ao Senhor, nem a ninguém. Pertence à probabilidade, não é o destino de sorte, azar. Eu não uso mais isso não, eu uso probabilidade. Eu fui agraciado pela probabilidade de ter algumas oportunidades na vida. E eu agarrei essas probabilidades, sabe? Não foi sorte nem azar, nem porque eu era gênio, não. Porque se você tiver o conhecimento do mundo todo e não tiver oportunidade, você não chega a lugar nenhum, sabe? É preciso pegar na mão mesmo e puxar. Como eu fui puxado pela família do Coronel, a família Cruz, para Natal, onde eu passei virei uma página, e aí eu estou fazendo o quê? Eu estou devolvendo à sociedade, com esse meu trabalho gratuito, porque eu recebi das escolas públicas da Universidade Pública, que lá eu fiz letras, direito e essa pós-graduação, esse mestrado. Então eu estou bem, tá? Estou doido, mas estou tranquilo. E eu uso a palavra doido porque como linguista, né, eu digo assim que tem, as palavras têm sequência, você é louco, louco é aquela pessoa que quebra tudo, você é louco, rapaz, para com isso. Aí tem o maluco que é o de Raul Seixas, beleza, tá nem aí. E tem o doido que é aquele da rua que o povo sabe, só serve para mandar. Mas eu sou um portador de transtorno mental, olha que chique. Então, gente, a cidadania, ela tem a ver com o seu bem-estar em todos os sentidos, principalmente da sua fala. Eu não procuro interromper
Hoje, nem mais que eu doutor Debal me orienta aqui, não estou advogando mais. Então eu não oriento, faz 10 anos que eu não advogo. Mas às vezes eu dou aula aqui para as pessoas, eu faço essas conversas, não para fazer a cabeça de ninguém, né? Mas muitas pessoas dão feedback. Professor, aquele vídeo que o senhor postou, aquela poesia que o senhor fez, que me ajudou. Por quê? Porque as pessoas estão presas a um conceito capitalista, patriarcal, machista, racista, tudo que você pensar de extremismo tem. Eu consegui hoje eu não tenho mais ódio. Porque ódio rima com sódio, que é sal, e deixa agitado, pressão alta. Hoje eu não consigo mais ter raiva de nada. Eu cheguei a esse grau, aprendi aqui, que eu estou 38 anos, né, 39 com Marilu. Nunca vi maluco com raiva. Raiva assim, tá com raiva. Não, nunca vi. E eu fui aprendendo isso com ela, porque é outra coisa que a gente tem que estar aberto. Aprendizado não é quando eu leio, não. Eu estudo todo dia. Eu estudei 2 horas ali, alguns temas que eu procuro saber das coisas, para não ficar dizendo eu acho. Esses correntes, teses. Tem coisa que não é opinião, né? Não, eu não gosto mais de dizer eu acho, não. Eu digo uma coisa quando eu tenho, quando eu estudei, quando eu vi que há um resultado. Se eu não souber, eu não digo. Por quê? Porque é muito perigoso o achismo. A ciência está aí, o Google está aí, é só você ver a origem. Eu estudo muito pelas teses de doutorado que são publicadas. A pessoa, se estudar por uma tese de Yale, eu falo inglês, leio, que é a maior universidade do mundo, está tudo isso disponível hoje. E hoje em hoje. dia, o lugar que o povo mais vai atrás de conhecimento é no TikTok. Por isso, vamos fazer vídeo pro TikTok, minha gente. Então, gente, é isso aí. Essas conversas da gente, a gente chama podcast. Olha que nome, eu chamo de conversa. Mas também podcast. Que vamos encerrar. A gente tá colocando sobre a vida real, né? Que é contrapondo a virtual. Eu coloquei sobre a vida em geral, mas não, é um podcast, é uma conversa sobre coisas que as pessoas não têm coragem de falar. Então o afeto é seu. Se alguém está perturbando você emocionalmente, sai de perto, pode ser quem for. Não fique porque você adoece. E participe. Participe curta o vídeo, interaja, deixe seu comentário se você discordou, concordou, se o que é que você acha, seus pontos, dúvidas e questionamentos. Vá saber como é que tá o dia aí, quando você estiver assistindo esse vídeo. Vá atrás de saber as energias e é isso. Pronto, boa tarde. Você ajeitando aí, já dá para fazer. Sim, que já